Eu vou abrir meu coração para você, vai ajustando o som aí. Se dependesse de mim, eu só pregaria o que foi cantado aqui. Nossa motivação para a vida cristã não é a cura física. Um emprego melhor, uma namorada, sei lá, essas coisas. Não. Nossa motivação é estar consumado. Acabou. Está consumado. É um termo grego usado quando uma dívida era quitada. Nossa dívida com o Pai impagável, terminou. Foi paga. E reconciliados fomos. Enquanto isso, vamos passando aqui transitoriamente por esse arquétipo, essa maquete, esse esqueleto que é o mundo, que não é nossa morada. A Bíblia diz: somos forasteiros e peregrinos. O que é isso? Um forasteiro é um indivíduo de outra terra que está numa terra estranha. Isso não é nossa terra. E peregrino é aquele que está só peregrinando de passagem. A morada dele não é aqui. Deveríamos pensar assim. Seríamos uma raça diferente se pensássemos assim. Não somos da terra, somos do céu. Quando você estuda a vida do filho pródigo, ele sai para o longínquo, depois ele volta. Ele volta para o lar, volta para a casa dele, volta para a pátria dele. Somos esses filhos pródigos, num lugar longínquo, uma terra distante. E estamos caminhando de volta para o lar. Que coisa gloriosa vai ser isso, esse dia. Então viva intensamente para Cristo. Jesus disse: não temais quem mata o corpo. O que vai ser da carcaça? O que vai ser das finanças, dos móveis, dos imóveis, da beleza, da riqueza perecível, como Pedro fala, não importa. Porque damos tanto valor a isso, a matéria, a físico, a status. Por quê? Isso não tem valor. Perece, a Bíblia fala, a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba e escava. Por que andais ansiosos quanto ao que haveis de comer ou de beber? Ou quanto aos vossos corpos com que haveis de vestir? Jesus diz: não fiquem assim. Não se preocupem com isso. Não coloquem os olhos de vocês nisso. Isso passa. Eu me lembro quando comecei esses dias, 20 anos. Eu vou para 45 anos. Daqui um dia 50. E tudo vai ser canseira, enfado, rugas, peles, dores, artrites. Passou. Mas como diz Charles Studi, só o que for feito por Cristo, para Cristo, permanecerá. Irmão, se posicione. Você é o ceifeiro da última hora. Nós estamos naquela maratona, estamos entrando na última volta. Toma teu posto. Bate continência para o teu capitão. Cumpra o teu chamado. Para de choramingar. Perdas perecíveis, honras e glória dos homens. Faz do teu quarto um tabernáculo. Faz da tua casa a pequena igreja.
Faz do teu trabalho o teu ministério. John Wesley, quando foi expulso de todas as igrejas da Inglaterra, começou a pregar ao ar livre. E tem uma estátua dele em Londres que diz assim: The world my parish. O mundo é minha paróquia. O mundo é a igreja que eu ministro. O mundo é minha seara. A rua. A favela. Vem participar dessa coisa gloriosa que Deus realiza nesse mundo, através dos seus filhos. Steve Lawson estava pregando sobre Jonathan Edwards e falando das suas 70 resoluções, 70 atitudes que ele resolveu fazer. Uma das 70 resoluções era assim, vou traduzir: resolvi ser o maior cristão da minha época. Aí Lawson pregando diz, ele mesmo indaga para a plateia, para o público: você pode achar isso arrogante, né? Tudo bem, então seja o pior da sua época. Seja o pior cristão da sua época. Resolvi ser o maior cristão da minha época. Por que você não pode ser? Pastor, o senhor está dirigindo essa palavra para homens, né? Eu sou mulher, dona de casa, não tem nada a ver com isso. Não? Susana Wesley, John Wesley disse isso: aprendi mais sobre Deus, Bíblia e teologia com a minha mãe do que com qualquer teólogo da Inglaterra. Ela teve 19 filhos, 8 morreram, cuidou de 11, e se trancava no quarto para pelo menos ficar 1 hora com Deus por dia em oração. Essa deve ser sua paixão. Veja só, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ele vai falar de uma característica: fome. Fome fala do quê? Anelo, anseio, impulso, obsessão. Homens são motivados por fome, por ambições, por obsessões. É por isso que se conquista terra, se ganha guerras, se elege, é por isso que se monta empresa, é por isso que se desfila, é por isso que fazem tudo o que fazem. São movidos por ambições, anelos, anseios. Agora, que o nosso anelo seja Cristo, o nosso anseio seja Cristo, a nossa ambição seja Cristo, que é a coisa mais elevada do mundo, e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, eu reputo tudo como perda, porque minha maior ambição é Cristo. Você tem que ter isso. O tempo está passando rápido. As profecias sobre o fim estão todas se cumprindo. Cristo vem, o cerco se fecha, o cenário está montado, as cortinas se abriu, vai entrar em cena o último ato da peça, a consumação dos séculos. Como o Filho do Homem vai te ver quando ele voltar? Como você vai estar? Tanto para fazer, tanta alma perdida, tantos parentes na bebedeira, na jogatina, nas drogas, na idolatria. Tanta coisa, e os crentes inertes. Jesus olhou, olha só, irmão. A igreja tem que estar pronta. Vede que os campos brancos estão. Os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Jesus disse, olhem. Ele estava dizendo aos samaritanos, vejam, os campos estão brancos. Está maduro o trigo, está pronto para colher. Só que falta ceifeiros. Falta profetas, missionários, evangelistas, pastores, pregadores, intercessores, mestres.
Se posicione, é só isso. Não importa a idade, sua condição financeira, física, intelectual, enfermidades, só se posicione. Deixa que o equipamento, os aparatos, os recursos, Deus te dá. Deixa eles com Deus. Ele chamou camponeses, pescadores, homens matutos, para serem os grandes guardiões da fé do primeiro século. Faz a sua parte, irmão. Aquela mulher, quando quebrou o vaso de alabastro nele, ela cometeu aquele ato e ungiu Jesus, que ela estava profetizando que ele ia ser crucificado morto, e eles jogavam perfume no defunto, antes de enterrá-lo, para o cheiro ruim não exalar. E a Bíblia diz que onde for pregado esse evangelho, será lembrado o que essa mulher fez. Maria, quando se colocou aos pés dele, enquanto Marta, agitada, fazia todas as coisas, Marta, Marta, por que andas agitada? Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Jovens, cadê vocês? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. Jovens, se recrutem no ministério. Precisamos ser uma igreja militante, temos Franca para alcançar. Temos centenas e dezenas de centros espíritas nesse local. Dezenas e dezenas de igrejas que adoram ídolos todos os dias. Centros de macumba ao torto e direito. Despacho sendo oferecido em todo lugar. Gente fazendo sacrifício animal. Biqueiras aos montões. As cadeias empanturradas de gente. Eu visitei o presídio feminino no Guanabara. Conheci mulheres que pareciam animais, que falavam: eu estrangulei, eu decapitei, eu matei mesmo. Nunca vi mulheres com aquela monstruosidade no rosto. Celas com mulheres ficando possessas de demônio, estribuchando no chão. Estava lá para pregar. Meu Deus do céu, o que é isso? Estou falando de Franca, 350 mil habitantes, região do interior de São Paulo. Se posicione, faz alguma coisa. Eu temo, nós temos corrido em vão, eu temo não dá tempo, eu temo o tempo ser curto demais. Eu voltei agora de um período de 21 dias, de jejum e oração. Depois de 23 anos, com 44 anos, casado, pai de 2 filhos, com agenda gigantesca, com trabalhos e fardos esmagadores, eu ainda encontrei tempo para fazer aquilo que eu fazia desde o meu primeiro ano de convertido. Por que o senhor fez, pastor? Porque eu ainda não me julgo capaz. Porque eu acho que tem pouca graça ainda, preciso de mais, porque os desafios dobram, triplicam a cada dia, maior é a multidão de almas perdidas, maior é o número de ocorrências para atender, maior é o número dos poderes do inferno destilando o seu ódio, o seu veneno nessa terra. Não posso ficar parado. Você não pode mais brincar de ser crente. Aquele que quiser me seguir,
Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue os seus prazeres e segue-me. Quem achar a sua vida, perderá. Perderá. Quem for grande, suntuoso, famoso, conquistar todas as benesses do mundo, perderá o reino. Agora, quem por amor de mim perder a sua vida, o que é perder? É renunciar todos os benefícios que esse mundo pode te dar. Acha lá, encontrará de verdade. Quando Cristo fala, segue-me, para onde ele diz? Que ele quiser me seguir, toma sua cruz e segue-me. O que você acha que essa palavra quer dizer? Toma sua cruz. Esteja pronto a morrer por mim. Tomar a cruz significa que você vai seguir o mesmo caminho que o meu. Essa é a ideia. Me servir, renunciar, ser fiel até a morte, se necessário. Nós não podemos ser um polvinho de segunda categoria, gente. Deixa eu te dizer algo. Está acontecendo, tudo está acontecendo nesse mundo, você está vendo. Os olhos do mundo estão fixos na igreja. A igreja é o relógio do mundo, é o termômetro. Os olhos do mundo estão sobre você. Seus passos, suas palavras são cuidadosamente analisadas. E o que sai de nós pode causar bênção ou maldição para quem está ao nosso redor. Irmão, há tanto para fazer e você não sabe. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, está em você, encheu você, está em você. Em verdade vos digo que virão outros em meu nome, que farão obras maiores que as minhas, porque eu vou para o Pai. Ele estava se referindo a você. É você. 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 Você tem um poder que nenhum outro tem na terra. Nenhuma instituição foi revestida de tal poder como a igreja foi. Poder está em você. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão os mortos. Que isso? É mentira? Quem falou isso? É uma utopia? Uma fábula? Não! Ele diz que você, no nome dele, faria tais coisas. Deu poder a você de ligar e desligar. Isso não é pouca coisa. Qual dos crentes? Qual dos crentes? De nascido de mulher, nenhum é maior que João Batista. Mas todos que ouvem o Evangelho são maiores que João Batista. Qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Agora o que precisa ser feito? Se posicionar. Estava lá Gideão malhando trigo no lagar. E Deus vem, o que você está fazendo aí, Gideão? O que você está fazendo aí no lagar, Gideão? Você é um juiz, você é ponta de lança, é um arauto, eu te comissionei para outra coisa. Sai daí, Gideão!
Deus está dizendo: o que você está fazendo aí, meu irmão? Eu te chamei para coisa maior. Paulo vai falar para Timóteo assim: desperta o dom que há em ti, que recebeste por imposição de mão dos presbíteros. Desperta o dom. Ou seja, Timóteo, por causa da perseguição romana, tinha deixado a igreja, recuado e fazer outras coisas. Paulo, o que você está fazendo, Timóteo? Desperta! Não abandonem, gente. Deus te deu dom. Não deu a você, Mauri. Não deu a você, Jonathan. Não deu a você, Danilo. O que vocês estão fazendo? Volta! Volta! O rei chama! Volta! É uma convocação! Volta! Se apresenta! Bata a continência e pergunta: quais são suas ordens? Volta! Volta. Volta para as vigílias. Volta a jejuar. Volta a se trancar no quarto com a Bíblia e ler 20, 40 capítulos. Volta a ficar aquele crente chato, inconveniente, que quer evangelizar todo mundo. Volta! Vem na limpeza, vem no bazar, vem no culto, vem na escola dominical, vem na reunião, vem, volta. Você vai ver o que Cristo vai fazer com você. Eu não estou blefando, eu não estou emocionalmente abalado, não. Estou falando da parte de Deus. É pão quentinho hoje. Volta, irmão. Eu estou vendo o potencial que nós temos. Essa igreja bíblica está cheia de livro, Bíblia, recursos. Tem palestra, tem pregação, tem canal no YouTube, tem material, tem tempo, tem tudo. Mas falta aquele que vai colocar um passo à frente e dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Quem há de enviar? Quem irá por nós? Eis-me aqui. Envia-me a mim. As mulheres. Paulo vai listar várias mulheres cooperadoras em Romanos 16. As mulheres que serviram Jesus, foram as primeiras a ver a ressurreição. Ajudaram a preparar o corpo dele. Foram as primeiras a anunciar: ele ressuscitou. Pedro, nós vimos ele. Abre a sua casa, a sua garagem, começa um ponto de pregação. Pastor, não tem ninguém, só eu e uma mulher. Começa você e sua mulher cantando louvores e prega, até que venha a primeira alma, a segunda, a terceira, e ali seja plantada uma igreja. Mas o que, irmão? O que? Qual a desculpa? Conhece Dwight Lyman Moody? O evangelista Moody? Foi o homem que mais ganhou almas depois do apóstolo Paulo. Antes do ministério, ele era um jovem que estava ouvindo um pregador. E o pregador, na mensagem, disse: se Deus encontrar um homem que busque ele como ninguém, que o ame mais que qualquer coisa nessa terra, que esteja disposto a pagar o preço que ninguém pagou,
Deus usará esse homem como não usou nenhum outro na face da terra. E ele ia falando e o coração de Moody dilatando. Quando ele termina de falar, Moody dá um passo à frente e grita: eu serei esse homem! E foi. E foi. Ele foi esse homem. Irmãos, desperta o dom que é em ti. Apocalipse 12 fala assim, escuta, presta atenção. Ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo está se encurtando. Você não está vendo o cenário político, econômico? Está tudo preparado para o anticristo. Está tudo aí. Possivelmente eu e você pode ser a geração que vai contemplar tudo aquilo que está escrito no Apocalipse. Provavelmente veremos o retorno do rei, a ascensão de um governo mundial, a marca da besta, a apostasia das igrejas, um governo tirano perseguindo a igreja. Então os céus se abalarão, as trombetas soarão e todos verão o Filho do Homem com grande poder e glória, e ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Só que ele faz uma pergunta: o Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra? Achará quem crê, achará uma igreja acordada, forte. Então, se o cenário está próximo, se o texto de Apocalipse fala pouco tempo lhe resta, o que você tem que fazer? O que você não fez até hoje, o que você ficou dormindo, você que desviou do seu chamado, do seu ofício, você que abandonou a causa, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você pôs uma vez, acho muito bom você pôr novamente. Porque a Bíblia diz: quem põe uma vez e olha para trás, não é apto para o reino. A sua avó, fale-me dela, quanto tempo de vida ela tem? Seu avô, seus irmãos, filhos, seus pais. Você tem que agir rápido antes que seja tarde demais. A sua sala de aula, repartição do seu trabalho, sua vizinhança. Pouco tempo lhe resta. O que eu devo fazer? A Bíblia diz em Mateus 9,9: e viu Jesus Mateus na colheitaria e disse: segue-me. E ele o seguiu. No grego dá: e imediatamente o seguiu. Deixou a colheitaria. Pedro deixou as redes e o seguiu. Ouça a voz de Deus dizendo: segue-me, segue-me. E o siga. Pastor, mas eu tenho que enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os mortos. E segue-me. O que Jesus está querendo dizer? Eu tenho que cuidar do meu pai que está velhinho. Não! Segue-me. Deixa os mortos cuidar dos mortos. Deixa as trivialidades. Você não vai ficar mais rico nisso que você está tentando. Esquece. Você não tem vocação para ser rico. Larga a mão disso. Esquece. Para de perder tempo com isso. Gasta tempo com coisas que têm valores eternos.
você vai ver sua recompensa depois. O que está sendo pedra de tropeço? A mão corta, o olho arranca. É que o texto diz: tira aquilo que é pedra de tropeço para o reino. Segue-me, segue-me, segue-me. Você vai ver quando você se posicionar. A Bíblia diz que quando os discípulos, ele escolheu os discípulos, eles se posicionaram, soprou sobre eles o Espírito Santo e deu-lhes poder para curar toda enfermidade e expulsar todos os demônios. Ele os capacitou, ele os preparou. Nós, mestre, tudo deixamos, o que teremos? Eles deixaram. E agora, quem vai cuidar de nós? Deixamos as redes, a colheiteira de pós. Não há um que deixar tudo me seguindo, que não receba 100 vezes mais, tanto nessa vida como na vindoura. Jesus está dizendo, o trabalho de Deus, a obra de Deus, contará com o sustento de Deus, com a provisão de Deus. Amém? Tiago fala assim, que não sejamos envergonhados com a tua aparição. Irmãos, eu temo por você, irmãos. Mateus 25 diz, e contou-lhes uma palavra dos talentos. Havia um empresário que a um deu 1 talento, a outro 2 e a outro 5, cada um segundo a sua capacidade. Depois de certo tempo voltou e chegou ao que deu 5. Ei, presta conta da sua administração. Olha, o senhor me deu 5, eu granjei mais 5, 10. Servo bom, fiel, entra no gozo do seu pai. Eu que deu 2, você me deu 2, eu granjei mais 2. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu pai. Eu que dei 1. Sei que é homens severos, que ceifa onde não colheu. Então enterrei meu talento. Ó servo mau, deverias ter granjeado outros talentos. Ele vai pedir conta, e quantos aqui não estão enterrando os seus talentos? O que é isso? O dom que Deus deu, a vocação, a habilidade que Deus deu, o chamado, as qualificações para você servi-lo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você vai orar por qualquer coisa que o Espírito de Deus está te conduzindo. Qualquer coisa. Se os seus olhos estão muito secos, está na hora deles derramarem lágrimas. Está na hora de homens e mulheres, independente da idade, serem corajosos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, de forma incondicional. Chega dos covardes, eis-me aqui.
ore, chore, chore. Fala, Deus, falta pouco tempo. Eu temo não conseguir. Quanta gente já passou e se foi, e eu não preguei. Quanta gente que eu conheci já morreu. Quantos jovens eu perdi o contato. Quanto tempo eu desperdicei. Diga para Deus. Diga, eu gastei tanto tempo, eu desperdicei tanto dinheiro,